Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos aqui no monte, aqui no mato, orando o Senhor. Então, irmão, eu quero deixar para os irmãos uma palavra de conforto. Irmão, Deus fala nessa manhã para os irmãos: tenha ânimo para vencer as dificuldades, para vencer a luta da vida, para vencer o mal que vem sobre o irmão, porque o Senhor é contigo, o Senhor peleja contigo, irmão. O Senhor é que dá a vitória, é o Senhor que guarda, é o Senhor que livra. Irmão, tenha mais fé nas coisas de Deus. Tudo que você for fazer, coloca Deus na frente, para que Deus possa operar na sua vida, para que aquele sonho que você pediu a Deus, que você venha se realizar na sua vida, que a resposta de Deus venha chegar na sua vida nessa manhã, meus irmãos. Irmão, tem muitos que não crê, pede por pedir, irmão. Tem que pedir com fé. Irmão, porque se você pedir com fé e crer, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Às vezes você está pedindo uma cura ao Senhor, e às vezes, nessa manhã, Deus está enviando a cura para os irmãos. Irmão, tenha que crer, porque o fundamento de tudo é a fé, irmão. Você tem que ter a fé, você tem que acreditar, você tem que ter esperança. Muitas das vezes os irmãos deixam de crer em Deus e vai crer naquilo que não tem vida, como muitos irmãos. Creem em estátua, creem em imagem. Irmão, a única pessoa que nós temos que crer, o ser, é o Criador do céu e da terra. Muitos estão colocando a sua fé em vão. Irmão, coloca a sua fé em prática. Crê no Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. Como está escrito na palavra de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e tudo mais ele fará. Irmão, aquele que não entregou o seu caminho nessa manhã para o Senhor, entregue. Tenha um encontro com Jesus nessa manhã. Você vai ver, irmão, vai haver uma mudança grande na sua vida, uma maravilha na tua vida, que você vai se alegrar tanto e vai se arrepender de não ter conhecido a Jesus muito antes. Irmão, aquele que está em Jesus, só há vitória. A luta vem, mas ela passa. A vez vem a perseguição, vem, irmão, vem, porque nós temos que ser perseguidos, nós temos que ser provados. Mas maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus, irmão, é o nosso escudo, Ele é o nosso refúgio. Ele tranquiliza tudo em nossa vida. Aquele que entrega a sua vida ao Senhor, ele descansa no Senhor. Ele não teme mais nada, porque ele sabe que há um Deus no céu que peleja por nós. Há um Deus no céu que nos dá a vitória. Há um Deus no céu que nos fortalece, que nos dá entendimento. Há um Deus no céu que nos guia pelo caminho certo, que não deixa nós cometer erro, que não deixa nós fazer aquilo que nós possamos arrepender amanhã. Irmão, quem crê em Deus, ele está seguro, porque Deus é a rocha. Você tem que colocar seu pé firmado na rocha, porque a rocha é Cristo. Muitos estão andando em cima do lodo, irmão, por isso que estão escorregando, caindo, tomando tombo. E não se levanta, porque não tem aquele para levantar você, para te fortalecer. Porque está escrito na palavra de Deus: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se você está na presença de Deus, ainda que você caia, mas você não fica prostrado, irmão. Deus, ele estende o teu braço forte e levanta e te sustenta, porque ele é Deus. Ele não tem prazer que nós andamos no erro. Muitos pregam a palavra de Deus, muitos pastores hoje, eu falo sempre com os pastores, é uma vergonha no Evangelho. Ele divide pregar a salvação, que Jesus trouxe a libertação e a salvação, ele prega só vergonha. Irmão, tem muitos que não estão firmes na rocha. Tem muitos que estão fazendo a obra de Deus fraudulentamente, de qualquer maneira.
Tem muitos que vai para a igreja só para pedir bens materiais, só para pensar naquilo, né? Pedir aquilo que não agrada a Deus. Por que não agrada a Deus, irmão? Deus não tem prazer naquelas pessoas que procuram buscar o interesse dele, material. A única coisa que Deus tem prazer, irmão, é de nós adorar Ele, buscar Ele em espírito e em verdade. Como está escrito na palavra de Deus, buscai o reino do céu em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. A saúde será acrescentada, a paz, a prosperidade, você não vai ter falta de nada. Por que você não vai ter falta de nada? Porque Deus, Ele dá sabedoria. Se você tem sabedoria, você vai saber administrar o pouco que Deus te dá para que venha multiplicar em muito nas tuas mãos. Tem muitos que ganham muito, irmão, mas não sabem administrar. É como ganha o salário num saco furado. Para nada presta, bate na boca e vaza no fundo, perde. Como a palavra de Deus ela nos ensina que nós não devemos gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão. O que não é pão? A bebida, o cigarro, as drogas. Isso não alimenta. Nós só destrói o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Nós temos que buscar em primeiro lugar Deus porque Ele alimenta a nossa alma. Ele fortalece o nosso corpo. Ele cura nós de toda a enfermidade, que para isso Jesus veio. Jesus curou muitos enfermos aqui na terra e continua curando até nos dias de hoje. Você vê muitos irmãos doentes na igreja porque está em pecado, está envergonhando o nome do Senhor. Ele busca a cura, mas a cura foge dele. Porque se ele deixar Deus entrar na vida dele, que é o curador, ele será curado. Porque está escrito lá em Êxodo, o próprio Deus falando: se vós andar no meu caminho, obedecer meus mandamentos, eu não trarei aquela enfermidade que eu pus no Egito. Eu te curarei porque eu sou o Senhor que te sara. Está escrito na palavra de Deus. Então, irmão, se você não está sarado, porque você anda igual ao Egito, você ainda está no Egito, o Egito é o mundo. Você não saiu do Egito. E que o seu Senhor ainda é Faraó. Você está sendo escravizado por ele. Qual ele? Qual o Faraó? É o diabo. Não é ele que governa o mundo do pecado? Não é ele que é o Senhor do pecado? Não é ele que foi levantado para destruir toda a humanidade, a qual adora a Deus, mas só que não destrói, porque Deus maior o que está conosco do que o que está no mundo. Se ele está no mundo, ele não tem força no que está em nós, porque ele é a luz que está em nós. Então, irmão, muitas das vezes os irmãos estão enfermos, porque ele não procura a santidade, não procura o caminho direito, não procura andar direito, ficar perfeito na presença de Deus, porque Deus não tem parte na iniquidade. O pecado aborrece a Deus. Você pode ter muitos bens materiais, muitos bens significa saúde também, mas está escrito na palavra que um só pecado destrói muito bem. Quer dizer, um só pecado que você cometer destrói sua saúde, seus bens materiais, seu lar, sua família, porque o pecado é a destruição de muitos. Então aqueles que estão em Cristo Jesus, de maneira nenhuma poderá pecar, porque já foi lavado, remido no sangue do Cordeiro. Se a pessoa vive em pecado, ele não está liberto. Ele não teve um encontro com Jesus. Jesus não entrou na vida dele. Por que Jesus não entrou na vida dele? Porque não tem um espaço. Porque a vida dele está cheia. Nós temos que jogar para fora, esvaziar a xícara que está cheia para depois botar o café. Como é que você vai botar um café numa xícara se ela já está cheia? Não vai caber. Então, irmão, para Jesus entrar no seu coração, você tem que jogar fora os seus pecados, a sua má atitude, a sua maldade, tirar fora da sua vida Satanás, para que Jesus entre, para que ele possa ocupar o lugar.
Primeiro você tem que se esvaziar, para depois se encher. Se esvaziar de quê? Tirar o pecado que está sobre você, que só um pecado destrói muito bem, para que você seja cheio do Espírito Santo. Se você quer receber o Espírito Santo de Deus, você tem que esvaziar o pote agora. O vaso agora, porque nós somos o vaso de Deus. Se você esvaziar esse vaso aí sim, limpar ele, aí o azeite vai ser derramado sobre ele, vai encher ele. Quem é o azeite? Irmão, o azeite é o Espírito Santo de Deus, irmão. Recebe ele. Você precisa receber o Espírito Santo de Deus. Você precisa ser lavado, passar pelas águas. Muitos aí não passou pelas águas, foi jogado na água, foi lavado, não foi purificado. Tomou banho. Por isso que ainda carrega o pecado. Você precisa esvaziar, para depois, quando você estiver vazio do pecado, tirado todo o pecado de você, aí sim você vai ser cheio. Cheio de quê? Do Espírito Santo de Deus. Se você está cheio, você não vai receber, porque você está cheio. A luz não combina com as trevas. Então Deus não habita em tempo sujo. Você tem que limpar o templo do Espírito Santo, que é seu corpo, para que ele venha fazer morada. Joga fora hoje o pecado. Abandona o seu pecado e aceita Jesus como único Salvador. Quero dizer para você nessa manhã, Jesus te ama. Jesus está preocupado com você, porque o caminho que você trilha não é o caminho santo, não é o caminho que conduz à luz. Ele não tem prazer que você perde a sua salvação. Irmão, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Desperta tu que dorme de entre os mortos e se levanta que Cristo te esclarecerá. Você está vivendo no meio dos mortos. Qual morto? Essas pessoas do mundo aí são mortos. Morto espiritualmente, ele não vive para Cristo. Ele vive para o mundo. Então o Espírito de vida, que é o Espírito Santo, não entrou nele. Então ele está morto espiritualmente. Afasta do pecado. Aquele que nunca aceitou Jesus é aquele que ainda estão dentro da igreja e ainda vive em pecado, não estão libertos. Ainda está a tempo. Porque Jesus pode soar a última trombeta hoje. E aquele que estiver preparado vai subir, o que não estão vai ficar, porque são poucos que estão preparados. Estão vendendo a sua santidade. Estão trocando pelo mundo. Fica na paz do Senhor Jesus. Jesus te ama, irmão. Amém? Fica na paz do Senhor.